Vamos lá, vamos falar sobre outra decepção, né, Jefferson Matos? Agora do Bahia. O Bahia jogou um pouco mais tarde, fora de casa, no Heriberto Hilsen, contra a equipe do Juventude. Até Não, Heriberto Risso lá? Não. Não, Heriberto não. Risso é do Curitiba. Jacone, não? É, Alfredo Jacone, perdão. É. Heriberto Hilsen é do Não, do Criciúma. Do Que Criciúma. é onde o Vitória vai jogar. É. Então, assim, no Alfredo Jacone, né? E lá o Bahia até que saiu na frente, meu querido Jefferson Matos. E começou bem na partida. Começou bem. Começou bem, Mas pressionando. acabou sendo sucumbido aí pela pressão, né, da torcida e também da equipe do Juventude, que precisava do resultado de qualquer jeito e fez isso em um segundo tempo diferente do que foi o primeiro. E infelizmente o Rogério Ceni ele não consegue ter uma visão, uma leitura do jogo para que saiu na frente Pra segurar. para segurar Pra o segurar resultado, o assim, de pressionar o adversário que tá vindo para cima. Mudar o esquema, né? Apesar que ele não tem muitas peças de qualidade no banco para poder reverter, mas assim, o torcedor do Bahia espera que ele consiga. Achei ratão no banco. Não, mas sabe o que é que eu acho que o Jefferson tá falando? É o seguinte, por exemplo, depois, quando ele quis uma proteção melhor, ele foi e botou o Azevedo. Por que ele não botou o Azevedo quando o jogo tava 1-0 pra ele? 1-0. Para segurar, né? Aí, exatamente. Não é nem só pra segurar, é porque é um cara que vai combater, mas também vai ter jogo a partir da saída de bola dele. Ele fica confiando só num cara pra construir. Você viu o Felipe Luiz ontem no intervalo, ele mexeu na equipe, Exatamente. né? Do Flamengo, tirou o Gabigol, que não estava rendendo bem, botou o Bruno Henrique, já mudou. Mudou o panorama da. O panorama. E o né? segundo gol que o Bahia tomou, não pode tomar um gol daquele jeito. Aquele gol que o Ronaldo, que foi volante, inclusive jogou até no o cara achou uma bola em profundidade num momento do jogo que não existe. Canu falhou, que ficou olhando pra bola, não viu pra onde A tá. defesa- Não tinha ninguém no pé do cara pra cobrir a Deus bola. da Cuda, né? A defesa do É, Bahia. tava demais. Até o Agora- próprio Marcos Felipe também, inseguro demais. Né? E eu vou lhe Agora- falar, o Nenê fez a diferença no jogo. 40 de lá vai fumaça. Jefferson fica aqui Entrou e fez dizendo que diferença. não pode jogar mais porque é velho, que é aquilo. O Nenê Eu joga falei, aí. eu Você gosto- já eu gosto. falou. Agora eu queria mandar um recado para Soriano, Ferran Soriano, né? É, Um recadinho do Grupo City. do Grupo Sítio. Ele disse em entrevista que Ceni é do mesmo nível de Guardiola. Manda Rogério Ceni pra lá e manda Guardiola pra cá. Já que é o mesmo, né? Ah, Seis por mesmo, meia não, dúzia. não é o mesmo nível? É. Faz essa inversão aí. Vai dar certinho lá no City. E o City também não tá muito bem, não. O City também não mais. Manda Guardiola pra cá e Ceni pra lá pra ver se ele aceita. Então, não é o mesmo nível? Faz a troca. Boa, Jefferson Matos. É boa não, sugestão. proposta. Até que enfim você falou algo. Tá Não, eu tô pegando as Claro. palavras dele, né? Que ele disse que é no mesmo nível, se é no mesmo nível, então manda um pra cá e o outro vai E pra lá. outro pra lá, né? E resolve. Aí o Bahia o ano que vem estoura. Será? E o City Também, né? Já, né? também vai ser campeão Continua, né? Na mesma É pegada. cada conversa pra garantir o treinador, pra manter o problema. Que fala, eu quero manter porque eu sou dono e acabou e vai ficar o cara aí. É, Agora mas dizer fazer que tá no compara- mesmo nível- Fazer comparações, eu acho que não Tá não pensando cabe. que o torcedor da Bahia é besta. Só pode. Me desculpe, Vamos- você conhece o Rogério Daqui lá, a mas pouco eu a gente tenho que vai falar a trazer a verdade. opinião também do Edu, é claro. Mas antes disso, a gente vai trazer os números aí dessa partida, fazer uma avaliação, né, de como foi esse Bahia. De novo, o Bahia é o campeão brasileiro de posse de bola. 62%. É, Esse é, quesito aí é é o líder Barcelona. absoluto. É, 38% aí de posse do Juventude. É por isso que o cara tá se iludindo. Ele tá vendo o Bahia igual o Guardiola treinando no tic-tac, Barcelona, né? É. Agora tá na hora de. Só que aí, ó, 20 chutes Do do Juventude. Juventude, 8 do Bahia, né? Esse é um problema que o Bahia tem, né? Toque de lado. Toca de lado e às vezes não chega pra conclusão. O Lúcio é um cara que fornece um pouco mais essa característica de arriscar, né? Ele chuta um pouco Agora mais. que O número, Everaldo entrou que também, número interessante isso aí. Edu. chutou bem. Ó, o time com 38% de posse de bola chuta 20 vezes. É. E o outro com 62 chutou 8. E dessas 8, o Bahia só acertou 3 no gol e o Juventude acertou 8, né? Então a quantidade de chutes que o Bahia deu o jogo todo foi a que o Juventude deu na direção do gol. 312 passes do Juventude e 522 do Bahia, 81% de precisão do Juventude, 84% do Bahia, 11 faltas para o Juventude, 9 para o Bahia, 7 escanteios do Juventude, 2 do Bahia, 3 impedimentos para o Juventude, 1 para o Bahia, placar final Juventude 2, Bahia 1 de virada. Os 2 gols que o Bahia tomou, na minha visão, essa questão defensiva que o Nildo falou, muito desprotegida. E eu acredito que o Rogério precisa rapidamente estancar essa sangria aí nessa região do campo. O Ronaldo, que é o volante do Juventude, achou um passe em profundidade para o atleta do Juventude, que saiu na cara do gol do Marcos Felipe. Que foi muito inteligente na Exato, finalização. exato. E o primeiro gol
tava cantada a jogada ali, que era ir pro fundo ali, deixar o Nenê em posição de cruzar, que tem muita qualidade pra bater na bola. O Nenê achou o Lucas Barbosa, que é um ótimo jogador do Juventude. Parece muito com o rival, das pernas tortas, bem grande. Fez um bonito gol, mas eu acho que o Marcos Felipe também tava um pouco mal posicionado ali, enfim. E aí o Bahia perde uma chance importante, porque tava vencendo por 1-0, tava voltando a vencer depois de muito tempo, e aí quando tomou uma virada como essa, revive aí o time do Juventude, né, que tava brigando ali na zona do rebaixamento, né, toda a atmosfera muda lá do Juventude, e aí o Bahia continua nessa saga aí, já são 10 pontos de diferença aí para o São Paulo, que tá na 6ª posição, né? E acaba perdendo uma posição na tabela, né? Porque o Cruzeiro venceu, né? Isso. De 7º, cai para 8º e já começa a ver os adversários, né, que estão ali Eu atrás. lembro de você, alguns programas atrás, que a gente falou que o Internacional podia chegar. Você não vou olhar pra trás, na eu soberba, não torcedor disse. do Bahia, chato. Não. Que eu não vou olhar. Eu tô pensando em título, em Não, Libertadores. olha só, título não, não. exagere Título tanto. não, A título título não. já tinha Ele falou que era esquecido. G4. Eu Já tô tinha pensando em esquecido. G4. E você falou que ia chegar em que posição? Em 10º. Ainda tá chegando. Rapaz, e eu falei o quê? Tá gravado que o Botafogo poderia ser campeão brasileiro e da Libertadores. Tá gravado. Você já errou tanto, Jefferson. Esse chute Eu- seu aí. Chute, eu acerto sempre. Tá, Ó, tá vendo aí? certo. Vamos trazer a opinião do meu querido Edu sobre esse Bahia, né, Edu? Um primeiro turno fantástico, inclusive sendo chamado a atenção aí do futebol brasileiro, a nível de condução de bola, controle de jogo. Envolveu Mas, os adversários, né? E no segundo turno, as coisas mudaram, né? E aí a gente pode até trazer um ponto, eu não sei se você concorda, com relação número de jogos, né? O futebol brasileiro tem exagerado demais nesse quesito. É muito longo o Campeonato Brasileiro, né? E assim, o Bahia hoje ele tem essa pressão, entre aspas, porque tem uma gerência do Grupo City. E quando você fala sobre o Grupo City, você pensa que o Bahia vai contratar 30 atletas no mesmo nível. Porque a gente entende que a questão de dinheiro não é o problema. Mas eles devem ter a metodologia deles lá em relação ao Bahia. Eu posso dizer como espectador do jogo, que o Bahia ele tem um bom time, mas talvez ele não tenha um excelente elenco. Porque aí quando vem algumas trocas, acaba que dá uma caída. Alguns jogadores que renderam muito bem na primeira fase do campeonato, talvez tá sentindo um pouco essa reta final. E agora é a hora de a gente ter do Bahia ter elenco. E às vezes o cara que está substituindo, não que ele não seja bom atleta, não é isso. É que ele não consegue ser o mesmo nível de quem está saindo. E ainda tem as questões das lesões, né? Então tudo isso atrapalha para esse campeonato tão longo, para que essa performance continue até o final. E espero que, eu falei aqui sobre o Vitória em relação à torcida, acho que o segredo dos torcedores do Bahia é entender esse processo e tentar ajudar, porque eu tive lá contra o Flamengo e eu vi uma torcida sem paciência contra o Flamengo. Então tem que entender cada jogo e saber que os atletas agora estão num processo físico que deve estar crítico, né? Quando eu digo físico não é porque não estão bem fisicamente, é porque de tantos jogos que estão fazendo. E precisa entender que 1-0 são 3 pontos, não cobrar tanta o jogo bonito como realmente o Rogério tenta propor. E então, o desgaste também é mental, né? Chega nessa fase agora, o desgaste mental é muito complicado. Eu fui ver, esqueci agora os gols, se eu não me engano em casa o goleiro falhou. Foi. Né? De novo. E deve tá mentalmente um pouco abalado. Contra o São Paulo e o Bahia naquele momento jogava melhor. E agora o cara que normalmente não tem aquela atitude na hora de finalizar, fez um gol muito bonito, um toque por cima dele também. Então assim, vem uma fase dele, uma fase que precisa de apoio. Se não vai trocar ele, precisa apoiar ele. Exatamente. E a torcida não tá fazendo isso mesmo, não. No jogo contra o São Paulo ele foi muito vaiado. Ele se desculpou, mas foi muito vaiado. Não só ele, como o Cauli. A galera pegou no pé. O Cauli acabou fazendo o gol aí contra o Juventude, já dá uma aliviada, mas mesmo assim, pro Marcos Felipe o negócio tá pegando. Você chegou a fazer algum estágio no Bahia, algum trabalho assim na base do Bahia, não, né? Eu fiz a primeira vez que eu fiz a licença B, o Fernandinho me convidou para fazer com ele, e aí eu conhecia o Roger junto com o Paixão, acabou que fez eu ficar ali alguns dias também. Eu tenho muitas amizades lá dentro, né?
No processo da licença A gente teve até uma aula com o professor Rogério explicando. Acho que eu falei um pouco aqui do que eu ouvi dele também lá em relação à ideia, né? Então, assim, um pouco que eu ouvi dele foi que ele tem um time, ele sabe das limitações do time dele e ele está fazendo isso girar, como aconteceu na primeira fase, tentando manter essa performance na segunda fase. Só que assim, o Campeonato Brasileiro ele é difícil. O último joga contra o primeiro e pode ganhar. Exatamente. Então cada jogo é uma batalha e assim, e se você não tem tantas peças de reposição e tem algumas lesões importantes como teve no meio do caminho, acaba que tem as oscilações mesmo. Exatamente. Agora um ponto importante que todos os torcedores, claro, torcedor vive mais o lado da emoção, né? Mas assim, muitos questionaram o esquema, a manutenção do esquema. E ele tem tentado manter isso. E aí um outro ponto, você falou, tem jogadores que estão no banco, que tem qualidade, mas não está no mesmo nível daquele atleta que está como titular e de que faz o esquema do Rogério Ceni. Não seria interessante, de repente, tentar mudar o modelo de jogo em alguns pontos, em alguns jogos especificamente, para que o jogador que está lá no banco, ele se adapte mais fácil quando for entrar e, claro, o time também tenha essa variação de jogo para jogo, ou de momento para momento, às vezes de um primeiro tempo para um segundo. Tudo pode mudar, né, em 90 minutos. Na minha humilde observação, quando eu vejo o Bahia jogar, assim, eu acho que isso acontece. De acordo com as peças que vai entrando em campo, o jogo vai mudando. Por exemplo, ele sempre, no primeiro tempo, tem o time padrão dele, joga de uma forma onde, na minha visão, protege também o Everton Ribeiro em relação a alguns momentos sem bola. Até que sobrecarrega, se não me engano, o Everaldo um pouco. Sim. Tem que baixar. Já quando na segunda parte ele começa a trocar com alguns extremas mais rápidos, o jogo fica um pouco também diferente. A questão é, nesse momento do jogo, tá ganhando ou tá perdendo? Isso tem muita relação com a ideia que ele quer pro jogo. Normalmente a gente se monta um trabalho pensando em estar ganhando. Como é que vai se defender, como é que vai atacar. Mas se nessa troca o resultado não tiver controlado, isso tem uma variação tática também. Mas eu acho que ele, na primeira parte, ele entra com uma ideia e na segunda parte, dependendo das trocas, acontece uma outra ideia também. Então, a gente está falando aqui porque não está ganhando. Né? Mas é o mesmo time que iniciou ganhando e agradando todo mundo. Eu acho que sendo natural essa oscilação. A oscilação é muito longo o campeonato. Acho que o torcedor que está empolgado demais, talvez. Não, mas né? então, o torcedor ele é passional, ele tá ali querendo Quer vencer ganhar, sempre. ele quer ganhar. Se ele pegar o Barcelona, ele quer ganhar de 3-0. Eu tava fazendo uma analogia com essa situação do Bahia, né? Até com relação ao que aconteceu com o São Paulo naquele ano da pandemia, né? Que era com o Diniz. Começou ganhando todo mundo. Aconteceu isso com o São Paulo em anos seguidos. Foi primeiro com a Aguirre, que liderou o Campeonato Brasileiro um tempão, depois perdeu alguns jogadores por lesão. Me lembro que na época o grande jogador do São Paulo, na época, era o Everton, que tinha saído do Flamengo, canhotinho. Tava levando o time contra-ataque, tinha ele, tinha Nenê, tinha Diego Souza. Então era um time que tava bem encaixado com a Aguirre. E aí perdeu o Everton por lesão, depois o Nenê também, e aí foi tendo suspensão e tal. E o São Paulo acabou demitindo o Diego Aguirre, porque no final do campeonato, passou acho que uns 6 ou 7 jogos sem ganhar. E aí acabou classificando assim na rabeira para a Libertadores. Depois veio o Diniz, que liderou o Campeonato Brasileiro várias partidas, né? Não tinha torcida naquele momento no estádio, mas o time jogava muito bem, né? E foi bem também na Copa do Brasil, com poucas contratações. Na verdade, naquele ano só chegou o Luciano, foi o ano que o Luciano chegou no São Paulo. Mas o que acontece? O time do São Paulo era time para ser campeão brasileiro? Não. Era um time para ficar quarto, quinto, como acabou ficando. Só que como liderou muito tempo, ficou todo mundo, não, agora tem que ser campeão, igual aconteceu com o Botafogo ano passado. Liderou e perdeu. Então, dá um efeito na torcida e na crítica de uma derrota absurda, quando na verdade o time chegou em quarto, que era o que talvez fosse possível. Então, alinhar essa expectativa com a realidade é muito complicado. Eu acho que se o Bahia conseguir se classificar para a Libertadores, vai ser um feito extraordinário, independente desse final de campeonato, né? E só de... A gente tá esquecendo de falar, por exemplo, que o Bahia ano passado brigou pra não cair. E esse ano não passou perigo em momento nenhum. É a questão da expectativa. Exatamente. Bem lembrado. E o Ferran Soriano, ele falou, né, em entrevista dada ao GE, que tá dentro do planejamento. Nada tá fora do que foi planejado até o momento. Inclusive tá até surpreendendo, porque a ideia, a princípio, no segundo ano, era
está entre os 10. Né? É. E o time Ficou brigou lá, durante muito tempo Exatamente. no G4. Exatamente. E você quer ver uma coisa? Pra gente finalizar? A conversa estaria sendo outra se o Bahia tivesse ganhado o estadual. É. Tudo isso tá tão exacerbado assim, porque ainda, A além falta de do tudo, título, né? o Bahia não teve, ou o estadual, a própria Copa do Nordeste, que é o mais complicado, mas a expectativa que tinha, diante do que foi feito, era que o Bahia ganhasse de novo o campeonato estadual. O Vitória vinha aí se reformulando, voltando para a primeira divisão, e acabou que, clássico, né, o campeonato baiano acabou saindo pro Vitória. Então, já levou um peso ainda maior para essa equipe brasileira, que é um campeonato muito mais difícil. O Bahia fez uma boa Copa do Brasil, foi eliminado pelo campeão, se você for observar. Então, eu acho que a gente tem que enquadrar também aí essa situação e O entender. torcedor do Bahia tem que ter um pouco mais de paciência com o processo. Exatamente. Pois é. O Bahia volta a jogar no próximo dia 20, Olha a pedreira. Palmeiras, né? Na Arena Fonte Mas Nova. só que Estevão não joga, né? Será? Parece que não joga Sorte, o Palmeiras só depende de Estevão. A, O time do a Palmeiras diferença é bom grande, de viu? qualquer maneira. Mas a diferença é muito grande. Então é isso aí. Do Bahia, como diz o meu querido Reginaldo Lima, é isso aí. É isso aí.